Oi pessoal, hoje eu trago para vocês mais uma previsão astrológica. Essa previsão vai ser da semana do dia 2 até o dia 9 de maio de 2026. No último sábado, na nossa última leitura bônus, eu trouxe uma energia geral do mês de maio. Então, alguns pontos importantes que eu vou trazer no vídeo de hoje já estavam no mês de maio, já estavam no vídeo, melhor dizendo, do mês de maio, que são datas importantes que se incluem nessa semana agora. Então, alguns pontos eu vou repetir, algumas datas que são importantes e já acontecem, algumas coisas marcantes, vamos falar assim, no céu, que vão acontecer já nessa semana, do dia 2 ao dia 9. Eu vou repetir esses pontos que eu trouxe no vídeo do mês de maio, tá? Porque essa primeira semana, ela já tem bastante situações acontecendo quando a gente fala de planetas, quando a gente fala aí da astrologia como um todo, tá? Começando já pelo dia 2 de maio, né? O que acontece nesse dia 2? O Mercúrio, ele vai entrar no signo de Touro. Então isso já causa uma mudança do clima mental. Por quê? Porque antes a gente estava naquele Mercúrio em Áries, onde a gente tinha a tendência de tomar algumas decisões mais impulsivas. E com Mercúrio em Touro, as decisões, elas tendem a ser mais lentas, porém mais calculadas, né? Mais práticas. Então é uma semana onde a gente vai começar a pensar um pouco mais antes de responder alguém, por exemplo, inclusive antes de responder algum tipo de provocação. É uma semana onde a gente vai levar mais tempo para tomar decisões, não por ser uma semana lenta, mas por ser uma semana onde eu vou calcular muito bem as minhas próximas ações, né? As minhas próximas decisões. Também é uma semana onde a gente vai conseguir focar mais na parte de dinheiro, trabalho, na nossa estabilidade como um todo, tá? É aquela semana onde a gente vai reavaliar, por exemplo, emprego, é aquela semana onde a gente vai reavaliar gastos, compras, será que eu preciso disso mesmo? Será que eu preciso disso agora, nesse momento? Então, nesse aspecto, o Mercúrio em Touro, ele vai ser bastante positivo. No dia 5 de maio, a gente vai ter Marte em quadratura com Júpiter. Isso daqui é uma conjunção um pouquinho perigosa. Por quê? Marte é o planeta da ação. Só que Júpiter traz a tendência ao exagero. Então, aqui no dia 5 de maio, a gente pode trazer aí uma contradição com Mercúrio em Touro e acabar agindo sem medir muitas consequências. Então, nesse 5 de maio, a gente tem que tomar cuidado com discussões que podem começar do nada e acabar escalonando, vamos falar assim. É um dia para prestar atenção nos gastos e algumas promessas que a gente faz no calor do momento, mas que a longo ou médio prazo, vamos dizer assim, podemos não ser capazes de cumprir. Então, cuidado com explosões, falar o que não deve, para não se arrepender depois, tá? Esse trânsito de Mercúrio também em quadratura com Plutão, que também começa dia 5 de maio, também pode ser aquele trânsito de eu descobrir alguma coisa sem querer, mas agora eu não consigo esquecer. Então é um dia para tomar um pouco mais de cuidado com conversas tensas, algumas verdades que podem ser aí jogadas na cara. É um dia onde a gente pode ter mais desconfiança das pessoas, o que leva naturalmente a investigar certas coisas. Como, por exemplo, mexer no celular de alguém, descobrir alguma coisa no trabalho que não era para ter descoberto, né? Perceber aquela mentirinha ali escondida. É um dia um pouco mais tenso, tá? O dia 5 de maio. No dia 6 de maio, que eu já tinha conversado com vocês, né? No vídeo do sábado anterior, o Plutão ele começa a andar para trás. Plutão retrógrado. E esse eu acredito que seja um dos maiores eventos dessa semana. Porque Plutão fala sobre o quê? Transformação, né? Então, aqui é como se ele falasse assim, ou você muda ou a vida te obriga a mudar. Durante essa retrogradação de Plutão, algumas pessoas do passado podem voltar para resolver pendências e situações mal resolvidas tendem, no geral, a voltar à tona. Também questões emocionais profundas, porque Plutão é o planeta das transformações internas.
Então, um tema muito forte aqui no dia 6, controle, transformação, tomar um pouco de cuidado com apego, deixar ir o que tiver que ir e resolver o que tiver que resolver. Não é um dia para empurrar os problemas para debaixo do tapete, é um dia para dar a cara a tapa, é um dia para resolver. 9 de maio, data importante, Lua entra em Aquário. Então, no dia 9 de maio, a gente pode sentir um clímax emocional. Lua conjunta com Plutão, Lua em tensão com Mercúrio, mas também a Lua vai ter mais harmonia com Vênus. O que tudo isso significa? Vai ser um dia de emoções intensas, porém vai ser um momento de reconciliações depois de alguns conflitos. É aquele momento onde a gente pode ter vontade de mudar alguma coisa na nossa vida social, as pessoas que fazem parte da minha vida. Então, resumo, né? Em resumo o que eu trouxe até agora. Essa semana vai misturar decisões práticas por causa de Mercúrio em Touro. Também tem aquele dia com impulsividade perigosa, Marte com Júpiter. Algumas descobertas, Mercúrio com Plutão, a quadratura que eu falei com vocês. E aquela semana de algumas transformações mais profundas por causa de Plutão retrógrado. Então, não vai ser uma semana superficial. Tudo que acontecer nessa semana tende a ser mais profundo, tende a ser mais tenso, mais emocionante como um todo, certo? Agora, como que isso vai afetar os signos, né? Vamos para a parte de qual o ponto importante, qual o ponto de atenção, de alerta que cada signo deve ter nessa próxima semana, pessoal. Começando pelo signo de Áries. Para os arianos, a semana tem como foco o bolso, a parte financeira. Com Mercúrio em Touro, Áries, vocês podem sentir uma necessidade maior de organizar suas contas, de organizar suas finanças. É uma boa semana, inclusive, para fazer uma planilha financeira, para organizar de repente os próximos meses ou as próximas semanas. Aquele boleto que você nem lembrava mais, ele vai aparecer, você vai precisar negociar, você vai precisar pagar algumas contas, tá? O alerta para o signo de Áries vem com relação a trabalho. Cuidado para você não ser teimoso, teimosa. Então, ouvir os outros às vezes ajuda, principalmente se são pessoas que têm uma base sólida do que estão falando. Colegas mais experientes, né? Pessoas que realmente têm bons conselhos para trazer. É claro que você não vai ficar escutando palpite, você não vai ficar escutando pitaco de qualquer um. Mas existem pessoas que têm aí uma bagagem que pode sim trazer bons conselhos para vocês. Então, para o signo de Áries, essa semana vai ser mais focada no trabalho, na parte financeira, tá certo? Para os taurinos, nessa semana o taurino continua sendo o protagonista e o Mercúrio no seu signo, o touro, ele vai deixar você com uma fala mais poderosa. As pessoas, elas vão te ouvir mais. Isso é positivo no trabalho, nos relacionamentos, na vida social como um todo, né? Porque aquilo que você falar, as pessoas vão parar, vão escutar e vão absorver. Então vai ser um bom momento, por exemplo, para negociar um aumento com seu chefe, para apresentar uma ideia nova na sua faculdade, no seu trabalho, na tese que você está querendo aí defender, por exemplo, mestrado, doutorado. As suas ideias, as suas opiniões, as suas falas, elas vão estar em evidência. O ponto de alerta para os taurinos tem a ver com Plutão retrógrado. Então é uma semana, Touro, onde você pode se sentir mais sobrecarregado e não só sobrecarregado de responsabilidades atuais do presente. Pode surgir algumas coisas do passado que vocês precisam resolver, vão precisar resolver. Então vai precisar de organização nessa parte aí dos taurinos. Para o signo de Gêmeos, é uma semana onde, por mais que a mente do geminiano seja mais acelerada, o seu corpo, o físico Gêmeos, vai pedir repouso, vai pedir descanso. Então é uma semana mais introspectiva aí para os geminianos, você vai falar um pouquinho menos. É aquela semana onde você não vai sentir tanta vontade assim de socializar, de sair, de estar o tempo todo no meio de algumas conversas, tá? Gêmeos, fala que se for possível,
vai ser mais proveitoso para você ficar em casa, assistindo um filme, lendo um livro, enfim, do que sair para lugares com muitas pessoas, bares, festas. Essa semana vai pedir mais introspecção, vai pedir mais descanso. O seu corpo vai pedir, né? Não é nenhuma questão de, eu gosto de sair. Essa semana você vai sentir essa necessidade de ficar mais quietinho, de resguardar mais a sua energia. É importante que você respeite isso, claro, dentro dos limites da sua rotina, né? Dentro daqueles compromissos que a gente não consegue adiar. O alerta para você, Gêmeos, fala para tomar cuidado com fofoca ou até alguns segredos que podem vir à tona. Então fica de bico fechado, sabe? Se você ouviu a fofoca de alguém, não repassa. Se você descobriu um segredo de alguém, não repassa, né? Guarda para você, fica quietinho, que é o melhor que você faz, tá? Para os cancerianos, Câncer, essa semana para você vai estar mais focada nas amizades e em planos para o seu futuro. E é uma semana interessante para Câncer porque você vai perceber, você vai sentir quem que está realmente do seu lado, quem que está aí por perto só por curiosidade, quem que te ajuda, quem que só quer saber da sua vida. Então, para os cancerianos vai ser uma semana interessante para separar o joio do trigo, sabe? Para separar quem realmente está comigo de verdade e quem só está curioso sobre a minha vida. Vai ser interessante. Aqui fala sobre uma amizade, Câncer, que pode te dar conselhos bons, conselhos valiosos sobre investimentos e também no ambiente de trabalho. Aqui se encaixa amigo de verdade, né? Aquele conselho que vem daquela pessoa que você confia, que você sabe que pode ouvir. O alerta para o canceriano fala sobre evitar, na medida do possível, evitar emprestar dinheiro, tá? Porque isso pode gerar aí um clima chato. Já dizia o ditado, Câncer, amigos, negócios à parte, amigos ou família, tá? Se der para emprestar, se você tiver uma condição financeira ótima, maravilha. Mas se você não puder, se você tiver outras contas, outros planos com seu dinheiro, evita fazer empréstimo essa semana. Leoninos. Para os leoninos, mais uma semana focado em profissional. E é uma semana excelente, Leão, para o sucesso profissional. A carreira do leonino ela vai ganhar um brilho especial e você vai se sentir mais seguro. Seguro do seu valor, das suas competências, das suas habilidades. Então, semana focada em trabalho, de novo, para o signo de Leão. Aqui fala, por exemplo, uma tarefa difícil que você conseguiu concluir, você entregou, vai ser elogiada pelo seu chefe, pelos seus superiores, pelos seus colegas de trabalho. Então, a sua competência, a sua agilidade, o seu profissionalismo, ele vai ser visto, observado, né, e admirado, valorizado essa semana. Alerta para o leonino. Aqui fala para você não deixar o ego subir para sua cabeça, tá? O Plutão, ele tá de olho também na sua postura, com colegas de trabalho, principalmente, mas amigos e família também. Então, não é porque você está sendo super elogiado que você vai deixar a humildade de lado, né, gente? Fala para o Leão tomar só um pouquinho de cuidado com essa questão de ego, uma vez que a semana vai ser muito boa para vocês e vocês vão estar em evidência. Então, é só dosar, tá certo? Virginianos, semana mais voltada àquela vontadezinha de aprender coisa nova. Então, se você, Virgem, estava pensando em começar, por exemplo, um curso de idiomas, um curso livre, um curso relacionado à sua área ou relacionado a uma área nova também, essa semana está favorável aí para você se matricular. Também é uma semana positiva para os autodidatas, né? Aquelas pessoas que gostam de aprender coisas por conta própria, sem necessariamente estar matriculado em um curso, em uma sala. Então é uma semana para aprender independente da sua forma de escolha de aprender. Por exemplo, eu vejo aqui que vocês podem se interessar por um assunto que é diferente da sua área de trabalho, né? Como eu acabei de citar, culinária, idiomas, por exemplo. Então, é aquela semana que você vai ter aquela vontadezinha, né? De fazer alguma coisa diferente, de aprender alguma coisa diferente. Às vezes é um curso que dura só 8 horas, mas vai ser interessante, você vai gostar de aprender uma coisa nova.
O alerta para os virginianos fala aqui para você tomar cuidado, para não ficar muito focado em detalhes irrelevantes e perder o prazo final de coisas que você tem que entregar. Projetos, trabalhos, dissertações. Então, claro que a gente tem que se atentar aos detalhes, aqui é só para você tomar cuidado com o excesso. Às vezes eu fico tão focada no detalhe que eu esqueço de ter o olhar geral, né? O olhar como um todo. Então, toma só um pouquinho de cuidado com isso. Para os librianos, semana de lidar com pendências do passado. Então, para o signo de Libra, essa questão do Plutão retrógrado, ela também vai falar bastante sobre pendências que voltam para ser resolvidas para vocês. E isso inclui, Libra, dívidas, sentimentos mal resolvidos, assuntos burocráticos que a gente vai deixando para depois, aquela ida ao banco que eu fico enrolando porque eu sei que eu vou tomar um chá de cadeira, aquela ida a um cartório, né? Eu preciso de uma certidão, aí eu fico enrolando para ir porque eu sei que vai ser chato. Tem que resolver, aproveita a semana e resolve, tá? Conversas difíceis também com seu parceiro, com pessoas que moram na casa, então não adia resoluções. Esse é o conselho principal para Libra. Tem alguma coisa para resolver, Libriano? Aproveita a energia da semana e resolve. Não fica deixando para depois, tá? Alerta para Libra, gastos impulsivos, tá? O céu, quando a gente fala de aspectos com o signo de Libra, ele pede aí uma melhor reserva financeira, decisões mais inteligentes quando vocês forem comprar alguma coisa ou investir o dinheiro de vocês em alguma coisa. Para os escorpianos, é uma semana onde os relacionamentos vão estar em pauta. Todos os tipos, tá, escorpião? Seja no amor, parceria de trabalho, amigos. Existe uma palavra que eu coloquei aqui em evidência que é acordo. É uma semana para entrar em acordo, para fazer acordos. Então, por exemplo, vamos supor que você tem uma sociedade. Você e o seu sócio estão lá, batendo cabeça. Senta, escreve regras no papel, troca figurinha com o seu sócio, vamos entrar em acordo. Conversa, tá, gente? Aqui é uma semana que pede aí para as parcerias. Já que parceria é o foco da semana de Escorpião, todo tipo de relacionamento exige conversa, né? Conversas e acordos. O alerta para os escorpianos. O Plutão, que é regente de Escorpião, como ele está retrogradando, ele pode deixar vocês mais ciumentos e mais controladores. Então aqui, Escorpião, respira fundo, que essa semana você pode sentir de uma forma mais acentuada essa vontade de querer controlar tudo, todos e todas as situações. E também ciúmes em relacionamentos, ciúmes com amigos, ciúmes com família. É uma semana para respirar fundo aí, tá? Para os sagitarianos, foco na rotina e na saúde, né? Tinha saído bastante questão de saúde para Sagitário. Na primeira semana de maio, esse conselho continua. Então, Sagitário, o seu corpo ele vai pedir mais atenção para aqueles hábitos que são diários. Aqui não é sobre mudar radicalmente a minha vida, mudar radicalmente os meus hábitos. São mudanças diárias, pequenas, que fazem a diferença. Por exemplo, eu vou deixar um pouquinho o refrigerante de lado, vou tomar mais água. Eu vou, às vezes, trocar o elevador pela escada. São pequenas mudanças, mas que no conjunto da obra vai fazer a diferença para você. O seu corpo vai agradecer por essas mudanças, tá? Outra coisa quando a gente fala de rotina, Sagitário, às vezes é uma dorzinha que eu tenho aqui, ó, nas costas, né? E pode ser um sinal simples, é só você mudar de cadeira, por exemplo, é só você melhorar a sua postura, é só você voltar a fazer um exercício simples como uma caminhada e isso já vai ajudar. Qual que é o alerta para Sagitário? Não tente fazer tudo ao mesmo tempo, tá? A lua minguante no dia 9, ela vai pedir que você desacelere. E como a gente está falando de corpo, saúde e rotina, o seu corpo vai exigir também um pouquinho de desacelerar um pouquinho, tirar um pouquinho o pé do acelerador. A sua saúde, tanto física como mental, ela agradece. Para os capricornianos, a semana também fala de uma coisa que já saiu no mês de maio, sobre a criatividade, tá, Capricórnio? Você vai estar com mais criatividade e aqui é interessante que essa semana para você vai ser mais leve.
Então é uma ótima semana para retomar ou iniciar hobbies, coisa que você sente prazer em fazer. Semana muito boa também para curtir a família, curtir os netos, os sobrinhos, por exemplo, tá? É uma semana que para quem tem filho, neto, sobrinho, afilhados, vocês vão sentir uma conexão mais mágica com eles. E também é uma semana boa para seguir projetos pessoais, não profissionais, pessoais. Alguma coisa que eu quero fazer por mim, para mim. Semana vai ser boa para isso. Alerta para os capricornianos. No trabalho, cuidado para não parecer desligado, cuidado com, como que é a palavra? Distrações. Não que Capricórnio seja distraído, muito pelo contrário, né, gente? Capricórnio é um dos signos mais focados quando a gente fala de trabalho. Mas como essa semana tende a ser mais leve, tende a ser uma semana aí mais descontraída para vocês, no trabalho a gente tem que tomar cuidado com as distrações para não se prejudicar, para não se queimar, tá bom? Aquarianos, a semana para os aquarianos vai envolver também assuntos de casa e de família, tá, Aquário? Pode ser que, por exemplo, essa semana você descubra a necessidade de fazer um reparo na tua casa, um reparo estrutural mesmo, ou necessidade de ter uma conversa importante com algum parente para realinhar as tarefas da casa, para realinhar a distribuição financeira, né? A gente precisa aí melhorar um pouquinho quem vai pagar o quê, ou eu preciso consertar uma porta que está fazendo um barulho, eu preciso consertar um eletrodoméstico também que não está funcionando direito. Casa e família, tanto casa no sentido família como no sentido estrutural, vai ser o foco da semana de vocês, tá? É aquela semana onde o chuveiro pode queimar, às vezes não é o seu chuveiro, mas é o chuveiro da sua mãe, aí ela vai ligar, vai te pedir ajuda, aí você vai lá, resolve de forma prática. Qual que é o alerta para os aquarianos? Com a lua minguante no seu signo lá no dia 9 de maio, os aquarianos podem se sentir mais cansados emocionalmente, tá? Então, se você puder, tira esse sábado para você, se der. Eu sei, gente, que cada pessoa tem uma rotina, uma jornada de trabalho, né? Não é todo mundo que folga no sábado, não é todo mundo que folga no domingo. Mas assim, dentro da sua realidade, se você puder tirar o sábado ou o domingo para dar uma descansada, vai ser bom, o seu corpo vai agradecer. E para os piscianos é uma semana onde a nossa comunicação ela vai estar em alta, peixes. Nós, piscianos, vamos estar mais falantes. E o interessante é que essa energia de comunicação ela vai ter um peso mais prático. Vai ser legal para resolver coisas que geralmente a gente levaria mais tempo, né? Se eu estou me comunicando bem, se eu estou me expressando bem, eu consigo resolver pendência, eu consigo resolver conflito. É uma semana para resolver, por exemplo, problema com o vizinho, mas sem briga, só conversando. Problema com o irmão, ai Bianca, eu tive um mal entendido com meu irmão, a gente acabou se estranhando. Essa semana vocês conseguem sentar, conversar, resolver sem se tornar uma briga, sem se tornar um conflito, sem se tornar um embate. Então a comunicação ela vai estar boa e vai estar mais prática, sem muito drama, tá, peixes? Isso é ótimo. Qual que é o alerta para os piscianos? Cuidado para não falar demais e revelar planos que ainda devem ficar em segredo. Então eu estou muito animado, eu estou focado em um projeto, eu estou focada em um objetivo e como eu estou mais falante essa semana, sem querer eu deixo escapar. Eu conto para alguém da família, uma pessoa que não é muito boa em guardar segredos. Eu conto esse segredo, esse sonho, esse projeto para um amigo que de repente é uma pessoa um pouquinho mais negativa. Então o fato de você estar falante pode fazer você derrapar e contar alguma coisa que ainda está em planejamento, ainda está caminhando para acontecer. Então esse que é o alerta para o signo de peixes. Tá certo, pessoal? E essas são as energias mais importantes dessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço para você deixar o seu like e um comentário, se você puder, aqui embaixo. Isso ajuda muito a engajar o vídeo, a levar esse conteúdo para mais pessoas. Eu agradeço a sua presença nesse vídeo e amanhã já te faço um convite. Amanhã às 5 horas da tarde, tô de volta com as nossas leituras de cartas para a gente começar a semana, tá certo? Um beijo e a gente se vê por lá.